Mais uma notícia quente de Brasília para vocês, pessoal. Vou estar soltando o vídeo. Antes, quero pedir para você deixar o joinha e compartilhar. Isso ajuda e muito a levar a informação, o vídeo no caso, para outras pessoas, tá bom? E no momento em que estamos vivendo no Brasil, precisamos e muito levar a informação adiante, tá bom? Então, bora pro vídeo. Agora eu percebi uma coisa. Os ministros do STF, a imprensa, a esquerda, não faziam a menor ideia do que era essa tal lei Magnitsky. Magnitsky, a pronúncia correta, tá? Eu estou impressionado da forma que eles subestimaram o impacto, a magnitude e a amplitude desta sanção. E ao longo dos dias que eles começaram a entender a gravidade disso, eu vou te falar que, eu acho que agora, hoje, sábado, é que eles sentaram para entender a merda que eles entraram. Lá no início, teve um ministro que falou assim, acho que foi Gilmar Mendes ou Barroso, não foi Gilmar Mendes, nós sempre teremos Paris. Se eles não pudessem, eles achavam que só não poderiam ir aos Estados Unidos. O advogado do Donald Trump, que se você não conhece ele, não acompanha no X, eu sugiro que você o faça, tá? É uma fonte fiel da informação e você já consegue meio que ver com antemão o que está vindo lá dos Estados Unidos. É o Martin DeLuca. Segue ele depois aí, ó, Martin DeLuca. Ele postou isso aqui hoje, por volta das 5 horas da tarde. Porque começou a sair, primeiro, deixa eu explicar, começou a sair um boato de que as contas do Alexandre de Moraes e as propriedades, o patrimônio deles na Europa também estavam sendo bloqueados. Peraí, na Europa também? Muita gente não estava acreditando. Quando eu vi isso, eu pensei, cara, não, na Europa, os bens dele vão estar bloqueados na Europa também? Vocês escutem isso aqui. Vou colocar a tradução aqui para você ver o que esse cara colocou. É o advogado Donald Trump, tá? Bancos europeus estão supostamente congelando os ativos do Alexandre de Moraes após a imposição de sanções americanas. Surpreso? Não fique. Isso é normal. Bancos globais, especialmente na Europa, congelam ativos rotineiramente após a designação de sanções da OFAC, mesmo sem a ação da União Europeia. Por quê? Porque arriscar o acesso ao sistema do dólar americano é suicídio financeiro, que é um recado para os bancos brasileiros. Ao escolher entre Moraes e o acesso ao sistema financeiro americano, é seguro presumir que os bancos não escolherão Moraes. Durante anos, Moraes congelou os bens de vítimas que atacou por meio de discursos políticos postados online, inclusive por usuários americanos em território americano. Agora, ele está experimentando o próprio veneno. Bem-vindo às consequências reais das sanções dos Estados Unidos por violações repetidas e sistemáticas dos direitos humanos. Aí muita gente começou a encher o saco, isso não é verdade, ele foi e colocou isso daqui, ó. Tradução. Não só é verdade, como é prática padrão. Não só é verdade, como é prática padrão. O que dá para entender aqui? Gilmar Mendes, ele é praticamente, ele mora em Portugal e nas horas vagas ele vem trabalhar no Brasil. A vida do Gilmar Mendes é em Portugal. O patrimônio do Gilmar Mendes está na Europa, está em Portugal. Portugal fica na Europa. Olha a gravidade. Gilmar Mendes, que era o que mais brigava, esbravejava, e fez um discurso absurdo, xingando todo mundo, xingando Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. O patrimônio dele fica na Europa. Gilmar Mendes é um cidadão português, quase um cidadão europeu. E ele é o cabeça disso tudo. Tá? Diz as más línguas que ele que colocou o Alexandre de Moraes para ser a ponta de lança. Ó, você vai aí, rebenta todo mundo que nós segura aqui atrás. Será que vai continuar segurando? Essa informação ela é gravíssima. Para esse grupo, ela é gravíssima. Eu não sabia disso. Os bancos da Europa também vão bloquear o cara. Os ministros do STF têm contas na Europa. Imagina uma coisa dessa, o cara tem dinheiro lá, vai ser bloqueado. Rapaz, o Gilmar Mendes, quando descobriu isso, ele deve ter pulado de uma altura, falou assim, onde foi que eu fui me meter? Não tem outra saída para esse pessoal. Eles podem esbravejar, eles podem fazer o que eles quiserem, como eu disse, podem prender algumas pessoas aqui, vai ter busca e apreensão, a gente já está esperando isso já é normal do Moraes. Mas as consequências das suas ações serão terríveis, drásticas, irreversíveis. tudo pode voltar ao normal. Tudo. Na minha opinião,
Se o STF larga a mão do Moraes, deixa o Moraes quieto, o Moraes vai ter que sair do STF, não tem como ele ficar mais, impossível. Eu acredito que tudo se acalma. Eu acredito que tudo pode voltar ao normal. Mas como vocês sabem, eles estão tão inebriados de poder há tanto tempo, cercado de um receptáculo de puxa-sacos impermeáveis. Eu acho que eles não vão ouvir mais nada da voz da razão. Vai ser terrível. Se tudo continuar nesse caminho, em breve nós teremos a maioria dos ministros da Suprema Corte Brasileira sancionados por uma lei que foi criada para punir terroristas, traficantes e violadores de direitos humanos. Como que vai ficar a credibilidade dessa corte diante do mundo? Falcatrua, o nome disso é jogar sujo, o nome disso é tapetão, o nome disso é ilegalidade, inconstitucionalidade, antijuridicidade, antidemocrático, o nome disso é ditadura. Vídeo que o Mantovani fez no aeroporto, porque o Alexandre de Moraes também calunia, ou injuria, ou qualquer outra coisa. O vídeo tá fácil aí, alemão? Vamos rodar, eu quero imagens. Tá com medo agora. Você vai ser tudo identificado. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está... Eu, né? Vai falar que ele tava brincando de em Mato Grosso. Bandido, aí não pode, né? Agora, é ultrajante, Geisiane, é ultrajante saber que o Estado Democrático de Direito, assim, não, eles não têm, nem disfarçam mais. É estado de exceção já há muito tempo. A exceção de democracia, a exceção de direito é um Estado. Exatamente. Né? Afinal de contas. A gente fica brincando, a gente fica tentando amenizar a notícia, não é, mas... rir pra não chorar, exatamente, exatamente, Pavi. É rir pra não chorar, porque o que a gente tá falando aqui é muito grave. Nós estamos falando de uma confusão que aconteceu no aeroporto e que o ministro Alexandre de Moraes está tratando como se fosse um atentado às instituições democráticas. O Paulo Gonet, ele fala o seguinte, que não há dúvidas, eu fiz questão de trazer isso daqui da matéria, de que não há dúvidas de que as ofensas foram dirigidas ao ministro por conta da sua condição de integrante do STF e especialmente por ser membro, né? Ele era presidente do Tribunal Eleitoral. Então ele está dizendo que são ataques às instituições democráticas. É esse a narrativa, é esse o discurso que ele está querendo passar. Não é isso. Isso é mentira, isso é falacioso. Não é isso. O senhor Alexandre de Moraes recebeu essas provocações, esses ataques, usem aí a palavra que vocês quiserem, por conta do que ele tem feito dentro do STF. O problema não é o STF, o problema é como eles estão tratando a lei no país, como eles estão tratando a democracia e como é que ele age lá dentro, como se fosse um ditador, como se fosse um tirano. Então, vale a palavra dele. Não é ataque à democracia, não é ataque às instituições. E se eles partem da premissa, que é uma premissa que o Toffoli explicou, não sou eu que estou dizendo, foi o Toffoli. Se eles partem da premissa que eles têm sim representação popular, logo eles têm que assumir o ônus da representação popular. E esse ônus é, se um representante do povo, ele só vem o ônus, não o ônus. Se um representante, eu perdi a linha de raciocínio. Calma. Mas vamos lá. O ônus é do representante do povo, se você não está atendendo às demandas do povo, esse povo tem o direito legítimo e verdadeiro de se indignar contra esse representante. São eles que estão dizendo que partem da premissa de representação, não sou eu. Então, quer dizer, você quer construir uma narrativa dentro dessa representação e você não quer o ônus disso e quer ainda dizer que tudo isso é um ataque democrático. Pelo amor de Deus, foi uma confusão no aeroporto, uma confusão legítima. Ele está se sentindo indignado, ele como brasileiro, com a situação que o Tribunal Superior deste país se encontra, ele tem o direito legítimo de manifestar isso. Só para fechar, para a gente relembrar a PGR, por favor, Pavivi. Lembra que a gente falou aqui do Felipe Martins, né, semana passada? E a PGR... Preso político. Exatamente, preso político inocente. E a PGR negou duas audiências com um advogado que também
tinha perseguido o ex-desembargador Sebastião Coelho, negou essas reuniões para falar a respeito do preso político Felipe Martins, sem nenhum motivo plausível dentro da esfera da realidade para negar essas audiências. Então, assim, a gente está vendo que essas instituições estão na mão de poderosos, de tiranos que estão somente oprimindo aí sim a população, que tem sim o direito legítimo de defesa e de se indignar. Não é crime. Isso não é crime. A PGR está... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Está defendendo o Alexandre de Moraes. No caso do Clezão, que morreu preso, o Clezão estava doente. O Clezão não podia estar preso preventivamente, ele devia receber uma das medidas cautelares alternativas do Código de Processo Penal. A defesa insistiu, pediu. O Alexandre de Moraes simplesmente ignorou. A lei de abuso de autoridade diz que ele tem que analisar em prazo razoável. A PGR fala que não, o Alexandre de Moraes não precisa. A PGR fala isso. Eu sou advogado do caso do Clezão. Eu li a merda. Eu li a merda do parecer que o Paulo Gonet assinou. Porque ele não passa pela expressão prazo razoável. Ele finge que não existe. Agora, o Paulo Gonet muito me espanta. Paulo Gonet é uma das mentes que mais conhece direito no país. Desconhecer que não é competência do STF, ele está defendendo o Alexandre de Moraes fragorosamente, descaradamente. Alguma coisa existe nessa história, Dani. Pavinato, é muito triste acompanharmos como vem evoluindo essas ações, não é, do STF. Simplesmente estão utilizando as instituições para oprimir e calar a população, porque cada um desses casos faz o quê? Com que mais pessoas tenham medo de ficar indignadas. Tanto que é difícil hoje em dia você movimentar manifestações em Brasília, porque as pessoas lá em Brasília têm medo de sair às ruas, têm medo de mostrar a sua indignação. Até conversando com uma amiga, eu falei, por que vocês não movimentam, realizam algo lá em Brasília? Porque nós temos medo. Tá sim, nesse nível. Então, infelizmente, sim, estão utilizando as instituições para calar opositores. E mais do que isso, é impressionante quando nós não podemos mais, por exemplo, falar das urnas. Nos Estados Unidos, recentemente, vários estados americanos fizeram uma reunião com a Fundação Cardano, que é uma blockchain, uma das maiores blockchains do mundo, justamente para repensar o sistema eleitoral americano. Olha só, lá eles estão pensando isso. Aqui nós não podemos sequer falar da possibilidade de repensar o nosso sistema eleitoral, porque isso é coisa de fascista, não é? Porque nós não respeitamos a democracia. Muito pelo contrário, esses são temas que sim precisam ser debatidos, nós precisamos falar sim sobre as eleições, e as instituições, elas não são intocáveis, não é? Elas precisam sim verificar qual é a perspectiva e o que a população está pensando com relação a essa atuação, mas não só com o que a população está pensando, qual é o arcabouço jurídico que nós temos no nosso país. Ele é aceito pela nossa sociedade? Ok, me parece que é. No entanto, parece que as instituições não aceitam o arcabouço jurídico que nós temos em nosso país. Essa é a grande questão. E o que se pede não é a quebra democrática, muito pelo contrário, para que a gente possa retornar à normalidade democrática no nosso país, que nós possamos sim debater livremente, sem pensar, será que hoje, quando eu sair daqui do programa, ou amanhã, ou qualquer outro dia, eu vou simplesmente ser presa ou estar com um processo que eu não vou conseguir nem me defender? No caso aqui, as imagens do aeroporto lá de Roma, né, estão até agora em sigilo. E é interessante que nós vimos agora esse vídeo, Pavinato, que você colocou, tem alguém falando assim, o senhor está nos ameaçando, ou seja, teve alguma fala anterior ali do Alexandre de Moraes, não é? Talvez no sentido de alguma ameaça ou algum processo, ou seja, isso é postura de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que também não estava no TSE?
Não, imagino que não. Ou seja, é sim utilizar o seu cargo para oprimir, para constranger a população como um todo. Porque uma pessoa sofrendo esse tipo de ação é sim atingir cada um dos cidadãos brasileiros e nós não podemos deixar isso. Hoje o Congresso Nacional, infelizmente, apático, não realiza nenhuma ação. Quando que o Pacheco, citado por você, Pavinato, vai fazer alguma coisa? E eu volto a dizer, hoje o Congresso Nacional ele é dividido entre os covardes, os aproveitadores, que são os mamadores de dinheiro público, e uma pequena porcentagem que quer fazer alguma coisa, mas não consegue, porque aqueles covardes é o que sustentam todo esse sistema, infelizmente. Olha, ele está respondendo por calúnia, a família Mantovani, porque falaram para Alexandre de Moraes, fraudador de urna, foi essa frase que está destacada na denúncia da PGR. Bom, isso aí foi um erro de tipo só do Mantovani. Porque urna não pode falar, ok. Não teve fraude na urna, mas teve fraude no processo. A eleição de 2022 foi fraudada. Eu vou aqui falar e comprovar mais uma vez, antes de passar para o professor Marcelo Soane. Então você põe no caderninho aí, pode escrever em caneta, em pelicam para não apagar. A eleição de 2022 foi fraudada e foi fraudada pelo Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE. Foi fraudada por quê? Porque a lei eleitoral, ela diz que resoluções do TSE só podem ser feitas até o dia 7 de março do ano da eleição. É o que a lei diz, está lá até a data, 7 de março do ano da eleição. Aí veio o TSE, presidido pelo Alexandre de Moraes, faz uma resolução, se eu não me engano, em 20 de outubro do mesmo ano. Olha, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7 meses depois do prazo. Se a lei diz que só pode valer resolução de até dia 7 de março, como é que essa eleição foi regida por uma resolução de outubro? Falcatrua, o nome disso é jogar sujo, o nome disso é tapetão. O nome disso é ilegalidade, inconstitucionalidade, antijuridicidade, antidemocrático, o nome disso é ditadura. Na lei, está escrito na lei, é só saber ler. Se você não é analfabeto, você vai pegar a lei e você vai ver, 7 de março. Então que raio que uma resolução de outubro estava valendo? Então teve aí só um erro de tipo de quem? Dos Mantovani. Porque de fato ele fraudou as eleições. Não sei as outras, mas as eleições está claro, porque está publicado no Diário Oficial. Está publicado no Diário Oficial. Se está publicado no Diário Oficial, é fato público e notório, comprovado está. E por fim, professor Soane, o Alexandre de Moraes também ele é de causar inveja ao Costa e Silva e ao Médici. Porque pelo menos no regime militar, eles tinham a gentileza de institucionalizar os atos. Aqui eles cometem atos sem institucionalidade nenhuma. E agora a gente parte para a Europa. E na Europa, nós teremos agora nos próximos meses uma audiência pública sobre o Brasil, no Parlamento Europeu, e ações em vários outros países, Polônia, Hungria, Espanha, Portugal, certamente, Gilmar. Portugal. Nós imaginamos que o fronte americano já torna a situação do Brasil que beira o insustentável. Só que, como eu disse, nós queremos fazer uma fronte, nós queremos vários frontes, nós queremos um ataque de todas as direções. Tem muito mais coisa vindo por aí, tem a frente da OEA, tem frente de Interpol, que deve parar de aceitar os alertas vermelhos do Alexandre de Moraes a partir de agora. Mas agora a gente está em busca da derrota total do Alexandre de Moraes. E por isso a gente está abrindo um frente também na União Europeia. E eu quero anunciar a abertura do frente da União Europeia hoje. Vejam, por exemplo, o início desse trabalho com o posto do deputado do Parlamento Europeu, Dominic Tarczyński. E não é parente do Tarcísio, é o Tarczyński, talvez seja o nome, a pronúncia correta do nome dele. É o Tarczyński, né? Tarczyński. Meu polonês é muito ruim. Mas, como diz o deputado, disse o seguinte: hoje eu, juntamente com outros 15 membros do Parlamento Europeu, enviei uma carta a Kaja Kallas, a alta representante da União Europeia para Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, instando a recomendar que o Conselho imponha sanções direcionadas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e seus aliados na Corte, por suas flagrantes violações de direitos humanos. A União Europeia não pode permanecer inerte enquanto Moraes continua a instrumentalizar o sistema judiciário brasileiro contra seus opositores políticos e a violar descaradamente os direitos humanos do povo brasileiro. Saudamos
o presidente Donald Trump por impor sanções amorais hoje e conclamamos a União Europeia a seguir esse exemplo sem demora. Então, o que está dito aqui? O que está dito aqui neste momento? O que está dito é que a União Europeia agora recebeu um pedido formal de 15 dos integrantes do Parlamento Europeu para que Alexandre de Moraes seja sancionado também. Ai, mas Paulo, será que vai ter alguém ainda que vai dizer isso não vai dar em nada? Ai, mas Paulo, será que isso alguém vai dizer, ai meu Deus, isso não vai dar em nada, isso não serve para nada, são só 15 parlamentares, eles não têm poder. Eu falo, lembra quando a gente começou com Chris Smith, com Maria Salazar? Aliás, eu queria até, a Maria Salazar botou um tweet aqui, eu não sei se a gente tem as imagens de tweets de outras pessoas, tem aqui o da Maria Salazar. Maria Salazar dizendo, obrigado, presidente Trump e secretário Rubio. Desde o primeiro dia eu pedi sanções ao ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, debaixo do Global Magnitsky Act, por conta das suas sérias violações de direitos humanos. Hoje, esses pedidos foram respondidos. Deixem-me ser claras, um hobby preto, né, uma toga preta, não é um escudo um escudo para a tirania. Maria, não tenho palavras para agradecer. Você foi uma gigante, uma aliada de primeiro momento nessa luta. Eu, em breve aqui, vou desligar aqui o telefone e vou mandar uma mensagem te agradecendo. Tantos outros aqui, o Chris Smith. Que o Chris Smith, cara, o que esse cara fez por nós. Ontem, quando eu recebi a notícia de que as sanções possivelmente viriam hoje, eu liguei para o Chris Smith e agradeci, porque o Chris Smith foi o primeiro que me recebeu de verdade nos Estados Unidos. O Chris Smith sem receber um centavo de doação política. Outros precisaram, mas o Chris Smith nunca tinha me visto na vida. Não tinha nenhum motivo, e esse cara me pegou debaixo do braço e me levou para conversar com outros deputados e fez audiência pública a respeito do Brasil e mandou carta para o Alexandre de Moraes e fez audiência na Comissão de Direitos Humanos, audiência na Comissão de Relações Exteriores, fez projetos de lei para cortar o dinheiro da USAID para o Brasil, mandou carta 2 semanas atrás para o secretário Rubio quando eu precisava agilizar as sanções, 1 mês atrás mais ou menos. Entendam, todas essas etapas foram necessárias. Todas essas etapas foram necessárias. Nós precisávamos ter feito audiência, é o que se chama de build the case. Não podia chegar hoje e acontecer a sanção. Nós precisávamos de audiências públicas no Congresso, documentando o que estava acontecendo, nas relações exteriores, nos direitos humanos. Nós precisávamos sentar com vários deputados, nós precisávamos de matérias de jornal, nós precisávamos, porque as matérias de jornal substanciam o que a gente fala, nós precisávamos mudar a nossa relação com a imprensa, mudamos a relação com o Financial Times, mudamos a relação com a The Economist, mudamos a relação com o New York Times, mudamos a relação com o Washington Post, mudamos a relação com o Wall Street Journal. Vocês acham que é acidental o Wall Street Journal ter publicado a reportagem sobre o Felipe Martins nesse final de semana? Isso é fruto de trabalho. Mudamos a relação com a Folha de São Paulo, mudamos a relação com a Globo News, mudamos a relação com a UOL, mudamos a relação com o Globo, mudamos a relação... Todas as relações tiveram que ser mudadas. Então, entendam, para a gente chegar aqui, houve muita coisa, houve um plano muito bem concebido, elaborado, ajustado, para que a gente tivesse subsídio. Porque hoje, a mesma Globo que diz é um absurdo que tenha violações do Alexandre de Moraes... Globo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, olhem para cá, para a lente da verdade. No relatório da Casa Branca que baseou essas ações, tem várias reportagens do jornal O Globo, inclusive o editorial de vocês da semana passada, dizendo que o Alexandre tinha abusado da sua autoridade. Folha de São Paulo, quantas matérias suas nós usamos? É verdade. Gazeta do Povo também usamos. Mas a Gazeta sempre fez uma cobertura. Aliás, a Gazeta, cortem aqui esse vídeo, Gazeta do Povo, se vocês quiserem utilizar. Mas nós utilizamos muitas coisas de vocês porque vocês fizeram coberturas que ninguém mais fez.
A Gazeta cobriu as violações das pessoas do 8 de janeiro de forma que ninguém cobriu. Revista Oeste também, em alguns casos. Mas a Gazeta, nota 10, cara. Nota 10. Eu tenho críticas ao jornal, o pessoal reclama até da diferença do... Acho até uma crítica injusta, porque o pessoal falando do Macalossi, a coluna horrorosa do Macalossi, mas, pô, tem que ter... tudo bem, se o jornal quiser ter opinião diferente, mas na parte da reportagem, os caras foram corretos. Então, Folha, Globo, vocês não podem reclamar porque vocês deram subsídios ao que está acontecendo. New York Times, matérias do New York Times, matérias do Wall Street Journal, matérias do The Economist, matérias da Financial Times, e tudo isso foi feito como? Todos os jornalistas, vocês todos que estão assistindo o Paulo Figueiredo Show, com quantos de vocês eu falo todos os dias? Com quantos de vocês eu falo todos os dias? Estadão, quantos de vocês eu falo todos os dias? E foi necessária essa mudança, foi necessário falar nos podcasts e nos programas de televisão americana, foi necessário convencer a base maga participando, quase que como membro constante do programa do Steve Bannon, do programa do Matt Gaetz. Quase que permanente, ter me tornado colunista do The Epoch Times. Uma construção. E agora a gente parte para a Europa. E na Europa, nós teremos agora, nos próximos meses, uma audiência pública sobre o Brasil, no Parlamento Europeu, e ações em vários outros países, Polônia, Hungria, Espanha, Portugal, certamente, Gilmar. Portugal, teremos a Itália, eu não consegui falar sobre a situação da Carla Zambelli no programa de hoje, tanta coisa que aconteceu, mas espero que, eu até recebi notícias, não consegui ler aqui. Espero que minha amiga fique bem, querida. Uma injustiça que estão fazendo contra ela. Mas eu pessoalmente acredito que ela vai sair dessa bem lá na Itália. Vamos continuar. Se você acha que você já viu os piores escândalos desde que começou a ser ditadura do STF, se prepara, porque acaba de explodir uma bomba, o maior escândalo, e para variar, do Alexandre de Moraes e de como ele perseguiu e prendeu pessoas ilegalmente, de uma organização criminosa que ele criou no período pós-8 de janeiro para prender pessoas. Isso aqui é uma bomba que, se não sair no Jornal Nacional, então a Globo tem que fechar. Porque isso aqui não é brincadeira. Como vocês sabem, Eduardo Tagliaferro, assessor do Alexandre de Moraes, forneceu todas as provas e evidências que ele coletou enquanto ele estava à frente daquele gabinete da censura, sob comando do Alexandre de Moraes. E ele entregou para um jornalista produzir um relatório e explicar o que aconteceu. Michael Shellenberger, um jornalista americano super renomado, fez um relatório de 38 páginas, que é uma bomba, gente. Isso aqui é chocante. Eu não li ele todo, tá? Mas antes de terminar a ler, eu já falei, cara, o povo precisa. Eu vou deixar o link para você baixar esse relatório aqui embaixo desse vídeo. Mas vamos lá. É um relatório só do 8 de janeiro. Tem vários crimes cometidos por aquela associação do Alexandre de Moraes. Mas aqui é só do 8 de janeiro. Força-tarefa judicial secreta para prisões em massa. E aqui ele mostra como que o Alexandre de Moraes e essa pessoa aqui, ó, Cristina e o Kiko Kusahara, que é essa daqui, eu vou mostrar para vocês, que são os agentes, essa aqui, ó. Eles criaram um sistema para criar certidões positivas, para prender pessoas, aquelas pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel. Acredite nisso, gente. Olhando as redes sociais delas para ver se elas tinham alguma postagem durante a vida delas que tivesse uma crítica ao Alexandre de Moraes ou ao Lula. Olha a loucura que chegou esse pessoal. Isso é doentio, é patológico. Então aqui vem várias imagens das conversas entre eles. E ela, o tempo inteiro, pressionando para produzir esses relatórios urgentemente, porque eles precisavam prender essas pessoas rapidamente. Então assim, era uma busca feita na rede social, usando ferramentas irregulares, criminosas, ilegais, que anulariam qualquer processo na história, qualquer um. Ó, precisamos disso com rapidez. Temos 1.200 pessoas custodiadas e a maioria dela vai ser liberada. Então não podemos nos dar ao luxo de ficar filosofando. O que era filosofando?
o Eduardo Tagliaferro estava dizendo, olha, isso aí é meio perigoso, o que a gente está fazendo está errado, a gente está invadindo certas prerrogativas, isso vai dar merda. E ela, que filosofar, rapaz, vamos prender o povo. Precisamos estar seguros de que vamos certificar, porque é com base nessa certificação que vamos separar as hipóteses. Parece que uma coisa exclui a outra, mas vamos precisar aprender a trabalhar com rapidez e de forma segura. Não temos como chegar no final do dia e ter apenas 30 ou 40 identificados. Levaríamos 30 dias para soltar todos. Olha que loucura dessa mulher. Fabrica logo as provas aí pra gente prender esse povo. Mandando o povo trabalhar no final de semana, ela não tem autoridade para fazer isso. Olha que loucura isso aqui, ó. Mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. O ministro Alexandre de Moraes. Aqui, eles sabiam que o que elas estavam fazendo era criminoso, então ela saiu mudando tudo, tá vendo, ó? No dia 27/8/2024, audiências de custódia, tá vendo? Aqui ela mudou tudo que tinha. E aí vai, galera. Olha aqui, olha os pré-requisitos para prender as pessoas, tá? Compartilhar publicações nas redes sociais sobre protestos, críticas ao Supremo Tribunal Federal ou ao presidente Lula, participação de um grupo do Telegram ou WhatsApp, retuitar conteúdo relacionado às eleições rotulando como desinformação, menções em reportagens, denúncias anônimas postadas online. Olha só, eles prendiam pessoas se houvesse alguma denúncia anônima contra essa pessoa ou se ela fosse mencionada nas reportagens. Ou se ela tivesse criticado o Supremo Tribunal Federal. E eles olhavam em tudo, TikTok, tudo. Cara, isso não é devido ao processo legal nem na porra da Coreia do Norte. Isso por si só era suficiente para justificar a prisão, independentemente de antecedentes criminais, comportamento violento ou mesmo presença dentro dos prédios governamentais. Se nenhum conteúdo desse tipo fosse encontrado, o detido poderia ser rotulado como negativo e era solto. Mas eles estavam dando positivo para todo mundo. Eles erraram, inclusive, nessa pessoa aqui, ó. Vildete da Silva... Opa. Essa aqui, ó. Vildete... Deixa eu voltar aqui. Vildete da Silva Guardia, que é essa daqui, ó. Uma senhora de 74 anos. 74 anos, gente. Essa porra não quer isso aqui? Que é esse trem aqui? Vai pra lá. E aqui vários exemplos. Cara, o relatório é extenso, você tem que ler. Tá? Fazer esse relatório foi extremamente... Isso aqui é um crime. Aí o que eu fiz? Só pra você entender a gravidade disso aqui, gente. Olha isso aqui. Isso aqui é só sobre o 8 de janeiro. Tem vários outros sistemas de censura. Perfis do X que eram determinados que deveriam ser derrubados. Eu mandei isso aqui, esse relatório, no ChatGPT. Tá aqui em cima o relatório, como vocês podem ver aqui, ó. E eu perguntei, analisar e listar todas as irregularidades, crimes, desvios de cargo, abuso de autoridade, desrespeito ao devido processo legal cometidos pelas pessoas listadas nesse documento e se elas estavam trabalhando sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. Olha a resposta do ChatGPT. Com base na análise completa do relatório Arquivos do 8 de janeiro, seguem abaixo as principais irregularidades, crimes, abuso de autoridade, violação do devido processo legal e desvio de função cometido por pessoas listadas no documento. Tá, vamos lá. Comando direto de Alexandre de Moraes. Ministro do STF, presidente do TSE à época. Centralizou decisões de prisão, ordenou investigações por e-mail pessoal fora dos canais oficiais, desconsiderou o parecer da PGR pela soltura de réus, violou o princípio do juízo natural e de separação de poderes, utilizou o TSE, que não tem função investigativa, como braço policial judicial, classificou os réus como terroristas sem base jurídica, montou um grupo paralelo no WhatsApp para coordenar prisões e certidões ilegais, ignorou os direitos humanos de idosos doentes e sem teto. Aí, sabe quem foi a principal braço direito do Alexandre de Moraes? Nós temos essa nova figura para prestar atenção, tá? Cristina Yukiko Kusahara, chefe do gabinete de Moraes. O que ela fez? Ela criou e coordenou grupos do WhatsApp fora da força-tarefa, impôs ritmo de trabalho legal sobre o TSE sem autoridade, deu ordens diretas a juízes de custódia e ao TSE mesmo sem cargo ali, mandou emitir certidões com base em postagens ideológicas, ignorou recomendações de soltura da PGR, censurou erros internos e pressionou por volume em vez de precisão, violação do devido processo, abuso de autoridade e desvio funcional. Eduardo Tagliaferro, que é o que está denunciando, fez esses crimes aqui, ó, criou certidões positivas, negativas com base em postagens e opiniões, recebeu ordem secretas via WhatsApp para fabricar relatórios,
foi usado como braço informal da repressão e censura, uso indevido de dados pessoais sensíveis, gest bio, abuso de autoridade e vigilância ilegal. Marco Antônio Martins Vargas deu aparência legal a relatórios de origem ilícita, defendeu mandar jagunços pegar Alan dos Santos e prevaricação, incitação à violação de direitos e abuso de autoridade. Ayrton Vieira, também juiz, conduziu audiências de custódia como simulação legal, incentivou a falsificação de provas, use sua criatividade, demonstrou escárnio das garantias legais, mensagens com emojis, falsidade ideológica, abuso de autoridade e violação do devido processo legal. Regularidades institucionais graves, violação do sistema acusatório, certidões positivas ilegais, baseadas em opiniões políticas, roupas. Se a pessoa estava usando verde e amarelo, ela tinha que ser preso. Se ela publicou meme ou se ela curtiu alguma coisa, ela tinha que ser preso. Gente do céu. Não foram entregues à defesa nem submetidas à análise do Ministério Público. Condenações baseadas em conteúdo de redes sociais. Não tem atos concretos. PGR recomendava soltura, mas Moraes ignorava. Pessoas presas por tempo indeterminado, mesmo com certidão negativa. Prisões mantidas por suspeitas vagas, sem provas. Vigilância clandestina. TSE usou banco de dados da Receita, RENAC e GSBio sem autorização legal. Isso aqui é crime, gente. Colaboradores externos, ONGs, jornalistas, FGV, o FRG, infiltrados ilegalmente. Cara, eles colocavam jornalista e gente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí tem a opinião de alguns juristas, resumo dos crimes que eles cometeram, tá aqui todo o resumo. Aí eu pedi para listar os principais agentes que cometeram esses crimes. Tá aqui, ó. Alexandre de Moraes comandou toda a operação e concentrou poderes de forma constitucional. Cristina Yukiko, coordenadora da Força Tarefa via WhatsApp, pressionou os juízes e mandou emitir certidões ilegais. Eduardo Tagliaferro produziu certidões positivas com base em redes sociais e opiniões políticas. Marco Antônio Martins Vargas deu aparência de legalidade e documentos fabricados, sugeriu ações ilegais contra opositores. Ayrton Vieira coordenou a audiência de custódia simulada, incentivou fabricação de provas. E Carlos Frederico dos Santos agiu sem autoridade constitucional, ignorando a titularidade da vice-procuradora Lindora Araújo. Não é Magnitsky mais, agora isso é um caso de prisão. E não só para Alexandre de Moraes, mas para toda a cadeia de comando. Gente, o que eles fizeram com a justiça brasileira é um escárnio. É a coisa mais abjeta, mais escandalosa que já se teve de notícia da justiça do nosso país. Isso não pode ficar assim. Hugo Mota, Alcolumbre, faltava provas, está aqui. Estão aqui as provas. Está aqui o relatório. E leia esse relatório e choque. Eu quero ver se a Rede Globo, CNN, Metrópolis vai publicar isso aqui. Aí isso eu quero ver. Que Deus nos acuda, pessoal.